Você sabe o que significa santos incorruptos? Trata-se dos cadáveres dos santos da Igreja Católica, que mesmo depois de mortos, seus corpos continuaram intactos. Em geral, o corpo de um ser humano leva de 1 a 2 anos para se decompor totalmente, mas o incrível é que os corpos de alguns santos se mantêm intactos mesmo depois de décadas. Veja agora 10 santos incorruptos que desafiam a ciência. Número 10. São Francisco Xavier. Também conhecido como Apóstolo do Oriente, São Francisco Xavier nasceu em 1506, na Espanha, e não só ajudou a fundar a Companhia de Jesus, como foi um dos maiores evangelizadores da Igreja. Ele morreu em dezembro de 1552 na China, mas em fevereiro de 1553 ele foi exumado e descoberto incorrupto. Aliás, a história do corpo do santo é uma viagem. Número 9. Padre Pio. Nascido em Pietrelcina, na Itália, em 1887, Padre Pio ficou conhecido por ter os estigmas de Cristo na mão. Após uma longa vida de devoção, ele morreu em 1968 na igreja de Santa Maria das Graças, localizada em San Giovanni Rodonto, na Itália. Pio foi canonizado pelo Papa João Paulo II em 2002 e seu corpo incorrupto foi exumado no início de 2008 e desde então se encontra em exposição em uma urna de vidro e é visitado por milhares de peregrinos todos os dias. Número 8. São João Maria Batista. São João Maria morreu aos 73 anos de idade no início de agosto de 1859 e foi sepultado usando uma máscara de cera. Mas quando seu corpo foi exumado em obediência aos trâmites necessários para sua beatificação, ele foi encontrado incorrupto e seu coração foi removido e colocado em um relicário. Atualmente, São João Maria Batista pode ser visitado no Santuário de Ars, na França. Número 7. Santa Catarina de Labouré. Santa Catarina faleceu em 1876 e quando seu corpo foi desenterrado em 1933, ou seja, cerca de 56 anos após a sua morte, ele foi encontrado incorrupto, sem nenhuma decomposição. Dizem que seus olhos permaneciam tão azuis como no dia que ela morreu e atualmente Santa Catarina pode ser vista em exposição em uma capela em Paris. Número 6. Santa Rita de Cássia. Santa Rita de Cássia, a santa das causas impossíveis, morreu em 1457 e seu corpo incorrupto, embora se encontre bem desidratado atualmente, pode ser visitado na Basílica de Santa Rita em Cássia, na Itália. Segundo alguns rumores, os olhos da santa já foram flagrados se abrindo e fechando sozinho, e ela também parece mudar de posição no interior da urna de vidro que guarda o seu corpo. Número 5. Maria de Jesus de Agreda. Maria de Jesus foi uma freira espanhola que morreu em 1665 e seu corpo se encontra até hoje em exposição no convento de La Concepción, localizado em Agreda, na Espanha. Uma estátua de Maria de Jesus foi criada para marcar o local de sua sepultura e o corpo incorrupto, sobre o qual foi aplicada uma fina camada de cera, fica em uma urna de vidro logo abaixo. Número 4. São Silvano. São Silvano se encontra em exposição na igreja de São Brás, em Dubrovnik, na Croácia, e também é mais um exemplo famoso de santo incorrupto. Ele foi martirizado com um ferimento no pescoço durante o século IV e até hoje, cerca de 1700 anos depois, seu corpo ainda existe. O cadáver provavelmente recebeu uma camada de cera para ser preservado, mas mesmo assim é extraordinário que ele tenha resistido por tanto tempo. Número 3. Santa Cecília. Não existem informações muito precisas sobre a data na qual Santa Cecília foi martirizada e sua história só foi registrada no século V, mas acredita-se que ela foi condenada à morte por decapitação entre anos de 176 a 180. Dizem que o carrasco não conseguiu separar a cabeça do corpo, mesmo depois de 3 golpes no pescoço de Cecília, e que ela ainda agonizou durante 3 dias antes de finalmente morrer.
Número 2. Santa Catarina de Bolonha. Quando Santa Catarina faleceu em 1463, seu corpo foi enterrado diretamente na cova sem o uso de um caixão e, até onde se sabe, não passou por qualquer processo de embalsamento. Após 18 dias, o cadáver foi desenterrado, permanecia em perfeito estado, sem mostrar qualquer sinal de putrefação. O médico que examinou a santa na época não conseguiu encontrar uma explicação para o fato, então o corpo foi vestido com um hábito limpo e colocado em uma cadeira. Número 1. Santa Bernadette de Lourdes. A Santa Bernadette faleceu em 1879. Em 1909, ou seja, 30 anos após a sua morte, o corpo permanecia intacto. De acordo com os médicos que acompanharam a primeira exumação, o cadáver se encontrava rígido, mas incrivelmente preservado. Em 1919, ocorreu uma segunda exumação e as condições do corpo de Santa Bernadette permaneciam as mesmas, e o mesmo foi observado em 1925, na terceira exumação, que seria desenterrar o cadáver para exames.